Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia cansativo, hoje foi um dia pesado, porque eu fui a Jardim Gramacho. Aliás, não foi só eu não. Minha esposa Mozinho, que está aqui do lado, também foi, né? Meu sobrinho João também foi. A gente foi com a missão Amor que Cura. Oi, Tiana. Boa noite, paz e bem. Com a missão Amor que Cura, lá naquela local, né? Cuidar de pessoas carentes, né? Pessoas pobres, como está dizendo o Mozinho. Aproveitamos, demos umas coisinhas para as crianças, né? E aí a gente fez nossas atividades, né? Hoje a gente vai fazer a reflexão não do sábado, e sim do domingo, do sexto domingo do tempo comum. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Oi, minha irmã, beijo. Só que essa leitura, ela tem uma pegadinha, sabe, pessoal? Essa leitura, ela tem uma pegadinha, não propriamente no Evangelho, mas nas duas leituras anteriores. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Ana Paula, boa noite, paz Oi, e bem. Nini, beijo, Nini. Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho e vou falar sobre a interpretação das outras duas leituras. Boa noite, paz e bem, fala Ana Paula. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê na Sagrada Escritura. Então, é importante isso, porque tem muita gente que está, vamos dizer assim, instrumentalizando a Sagrada Escritura, querendo dar à palavra de Deus um outro significado. Mas isso a gente vai abordar um pouco aqui em vários outros lives durante esse tempo todo e vai continuar abordando, né? Hoje a gente teve em Jardim Gramacho uma região de extrema miséria. Jardim Gramacho durante muito tempo foi um lixão. O maior lixão da América Latina estava lá. Fizeram uma obra, arrumaram aquilo. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Oi, Graça, te amo. E hoje nós temos ali alguns lixões clandestinos, né, relacionados a atividades ilegais de crime organizado, seja tráfico, seja milícia. Mas é uma região de muita miséria. Então é um local que é difícil, mas é importante a gente ir, né? Mozinho esteve lá comigo, atendeu um monte de gente. João, meu sobrinho, esteve lá comigo, cuidou de um monte de criança. Beijos, Mônica, boa noite, diz a Helena. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Olha a voz, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judeia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós agora que chorais, porque havereis de rir.
Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tende a vossa consolação. Ai de vós agora quem tendes fartura, porque havereis de passar fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós que todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Fátima e a Inácia entraram. Boa noite, paz e bem. Esse evangelho é o evangelho que toca nas bem-aventuranças. A gente está acostumado a ouvir a versão de Mateus, que é um pouco mais longa que a versão de Lucas, né? E aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se eu for na primeira leitura, na profecia de Jeremias, ele diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz consentir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Se eu for na segunda leitura, na leitura de Paulo, ele lembra que a ressurreição é a nossa esperança. Que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E ainda diz mais, né? Ele diz, então também os que morreram em Cristo pereceram apenas. E isso leva algumas pessoas a fazer uma pregação do tipo: olha, nesse mundo você vai sofrer mesmo. Nesse mundo as coisas são ruins. O que vem, o que vai ser bom é lá na frente, lá no futuro. Aceita que você vai sofrer. Aceita que as coisas são injustas. Aceita que você sofre, que você passa fome, que você é desprezado, é desprezada. Aceita o seu preconceito. Eles vão dizer para você aceitar o sofrimento. Porque quem sofre agora vai rir no céu. Você está passando fome, não tem problema. No céu você vai se dar bem. São pessoas que querem valorizar apenas o lado espiritual. São pessoas que querem dizer que a injustiça existe no mundo, mas que no mundo futuro isso não vai acontecer e que, portanto, é só você esperar. Reza, espera e você vai se dar bem. É uma coisa meio de uma fé passiva. É mais ou menos aquela frase horrorosa: chora na cama que é lugar quente. Sofre calado e reza que você vai para o céu. Tem muita gente que quer que a gente viva assim. Tem muita gente que quer defender aqueles que são muito ricos. Eu já vi religioso dizendo até o seguinte: o homem rico ajuda o pobre. O homem rico paga o salário do pobre.
Ele paga o salário do empregado dele. Sem emprego, como é que esse empregado ia viver? O que é uma mentira. Porque, na verdade, o homem rico vende o trabalho do empregado dele, fica com uma parte e paga uma miséria para o empregado dele. Exatamente. Né? O empregador não gera riqueza, não gera produto. Lá vem Bernardo, você com esse seu comunismo. Não. Antes de você me questionar, eu sugiro que você leia um documento assim da igreja chamado Rerum Novarum. Ele foi escrito há algum tempo atrás, 1891. Era século XIX ainda, na época da Revolução Industrial. Para aqueles que ficam falando besteira, em 1891 não existia comunismo ainda. E o Papa criticava aqueles que produziam riqueza sem trabalho. Mas por que isso é importante? Porque Paulo nos fala de uma esperança. A esperança que brota da ressurreição de Jesus. É importante a gente entender que Jesus é Deus. Jesus é o Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade. Mas ele abre mão de tudo isso para viver no meio de nós, submetido às nossas fraquezas e às nossas limitações. Ele viveu a realidade dos pobres, dos desamparados, dos abandonados e marginalizados. Ele viveu tudo que é próprio do ser humano. Não, Bernardo, ele não teve pecado, exatamente. Como eu disse, ele viveu tudo que é próprio do ser humano. O pecado não é no próprio do ser humano. Quem trouxe os pecados ao mundo foram os anjos caídos, os demônios. Né? Portanto, o pecado é próprio dos anjos e não dos homens. Mas, aqui, ele fala de uma grande verdade, que a ressurreição de Jesus deveria mudar a forma como nós vemos o mundo. A ressurreição de Jesus nos dá uma esperança eterna. Mas essa esperança, ela gera um compromisso. Ou seja, Jesus já nos salvou. Ao encarnar, ele assume a situação humana, ele assume a condição humana. Ao ressuscitar, ele restaura a dignidade do ser humano e nos permite o acesso a Deus, acesso ao paraíso. De vez em quando alguém me fala: quem abriu o céu? Jesus. Quem derramou a graça? O Espírito Santo. E quem disser o contrário está falando contra a doutrina da igreja. Porque tem um bando de gente falando um bando de besteira por aí. Mas se eu olho a profecia de Jeremias, eu não entendo muito bem. Porque ele fala assim: maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore que planta e junta as águas. Sabe, pessoal? E aí as pessoas dizem: não se preocupa com o agora. Se preocupa com aquilo que virá. Nenhum dos sofrimentos que você vai ter se compara ao que você terá na vida futura, como disse Paulo. Eles fazem isso. Mas o problema é só um.
é esse tal de Jesus. Esse tal de Jesus subverte essa ordem. Bernardo, a subversão é. Não raro, o discurso de Jesus é subversivo. O subverso é sobre, abaixo do discurso. Abaixo do discurso que nos leva a uma postura passiva, a uma postura de aceitar as injustiças do mundo. Ele quer derrubar esse discurso e dizer, não foi isso que eu trouxe ao mundo. Hoje, Mozinha atendeu um monte de pessoas lá no Jardim Gramacho, e quando ela saiu, ela ficou muito impactada pela miséria, né, Mozinha? Mozinho começou um pouquinho até a chorar, porque é muito difícil ver a miséria. E aí eu me lembrei de uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. É interessante, porque as bem-aventuranças, bem-aventurado é mais ou menos santo. Aliás, no início da igreja, as pessoas se referiam a Pedro, Simão Pedro, o bem-aventurado Pedro. Mas é muito interessante porque Jesus ele nos dá uma chave de leitura aqui. Ele dá duas chaves de leitura. Primeiro ele fala assim, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Na época de Jesus, se achava que os ricos seguiam o caminho de Deus, que aqueles que tinham muitos filhos seguiam o caminho de Deus, que aqueles que tinham muita saúde seguiam o caminho de Deus. E Jesus fala, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E eu só fui entender plenamente esse versículo quando eu li a Didaquê, o primeiro catecismo da Igreja Católica. Aliás, era o primeiro catecismo da Igreja Cristã, porque naquela época nem tinha ocorrido a separação, né? Ô Davi, boa noite, paz e bem, eu só não sei qual Davi é. Me diz qual Davi é que eu não estou conseguindo enxergar você aqui. Nesse catecismo de Didaquê, tem uma frase que é assim, boa noite, então já sei quem é! Ô querido filho, boa noite, paz e bem, garoto. Agora eu já sei quem é. Do Grupo Jovem, exatamente. Que bom te ver aqui, rapaz. Porque na Didaquê fala assim, pessoal, não negueis o socorro aos pobres, se não pode dividir com eles. Padre Hermes, boa noite, paz e bem. Não negueis o socorro aos pobres, se não podeis dividir com eles os bens que passam, como eles poderão dividir com você os bens que não passam. Quais são os bens que não passam? É a vida eterna, é o reino de Deus, o reino de paz e justiça. Por isso que Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres. De vós, pobres, é o reino de Deus. E aqueles que se comprometerem com os pobres terão a oportunidade de lhe dar o reino. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Não é um versículo dizendo, se você é pobre, fica quieto, pobre, porque você vai se dar bem no futuro. É um guia para aqueles que não são pobres, para que restaurem a justiça no mundo. E ao buscar restaurar a justiça, eles tenham acesso à vida eterna.
Bem-aventurados sois vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Novamente, aqui não está dizendo que é para você ter fome. Ah, está com fome? Barriga está vazia, seu filho está passando fome, chorando. Fica tranquilo, depois vocês vão comer, vai ter um banquete no céu para vocês. Não. Cabe a nós saciar essas pessoas. Cabe a nós dar a comida que elas precisam. Bernardo, lá vem você com isso, desse negócio de comunismo, de ficar dando comida para os pobres. Não sou eu que estou falando isso. O próprio Jesus falou: vinde benditos do meu Pai, para o reino que preparastes desde o início dos tempos, porque tive fome e me destes de comer. E por aí vai, e os justos falam: mas Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, quando fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. E eu me lembro agora de meu sobrinho João, né? João estava lá com a gente, né, mozinho? E o que ele fez? Ele ficou na cozinha. Não é, Bernardo? Ele ficou na cozinha, preparando cachorro quente para as crianças. Também tomava conta das Coca-Cola pequenininha que as crianças queriam tanto. Sabe, pessoal, a gente talvez não acabe com a fome no mundo, porque há estruturas injustas. Mas nós temos duas obrigações. Uma de dentro de nossas capacidades, dentro da nossa possibilidade de socorrer o faminto. Quem me conhece sabe que eu costumo andar com um monte de nota de 2. Porque de vez em quando alguém me pede uma ajuda e eu dou uma ajuda para a pessoa comer. Eu posso fazer isso. Bernardo, eu não posso andar com um monte. Anda com uma nota de 2 e dá para alguém. É pouco, mas ajuda. E a outra coisa, nós temos que denunciar as estruturas injustas do mundo, para que elas mudem. Por isso que às vezes Jesus fala: bem-aventurados vós que chorais, porque havereis de rir. E foi isso que eu lembrei a minha esposa hoje, saindo lá do Jardim Gramacho, quando ela, impactada pela miséria, pela maldade que leva essas pessoas a viver a miséria. Tão poucos com muito. Terezinha, Sem nada. Boa noite, paz e bem, mozinho, tá falando, tá vendo? Tão poucos, com muito e muitos sem nada. E eu falei isso para ela. E isso não é novamente para a gente ser passivo. Está aqui claro, na última bem-aventurança, quando Jesus fala do sofrimento, do ódio, da perseguição, das injúrias e maldições daqueles que se comprometem, desses que acreditam que a esperança é um compromisso com a paz e com a justiça. É um compromisso de amor a todas as pessoas. E ele deixa muito claro, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. É impressionante o carinho da Sagrada Escritura com os profetas. O próprio Jesus é tratado, é chamado de profeta. É mais comum você ver Jesus ser chamado de profeta do que qualquer outra coisa pelas pessoas. Profeta é um dos grandes títulos que existe na Sagrada Escritura, porque o profeta é comprometido com o reino de Deus. Ele denuncia todos os erros e anuncia o reino. E nos chama a deixar o erro e buscar o reino. Por isso que eu digo que essas bem-aventuranças não são bem-aventuranças do fica quieto, cala,
sofre calado. São bem-aventuranças do tipo: cuida deles, se compromete com essas pessoas, busca a justiça, busca o reino de paz, até porque a paz é fruto da justiça, como diz Isaías. Esse é o papel do profeta. E quem for profeta há de rir no reino dos céus. Por fim, uma coisa importante: ai de vós. No Evangelho, se tiver escrito ai de vós, na Sagrada Escritura, se tiver ai de vós, é uma grande repreensão. E quem é que é repreendido nesse Evangelho? Ai de vós, os ricos. Ah, Bernardo, por quê? Porque, como disse o mozinho, não é justo que poucos tenham tanto e muitos não tenham nada. Enquanto a riqueza significar a pobreza, ela é iníqua. Vários são os doutores e santos da igreja que falam que o acúmulo exagerado de bens na realidade de escassez é pecado. Na realidade que nós vivemos hoje, que pessoas têm quantidades absurdas de dinheiro. Ai de vós, os ricos. São pecadores graves. Num país como o Brasil, que menos de 1% da população que é rica, muito rica, são chamados super ricos, detém mais dinheiro que os 50% miseráveis. Ai de vós, ricos. Mudem vossas vidas, ou havereis de passar necessidade. Não aqui, no futuro. Ai de vós que tem fartura, porque havereis de passar fome. Porque a fartura dessas pessoas tem a ver com a fome de milhares. Dom Helder Câmara chega a dizer isso na Missa dos Quilombos, na Invocação Mariana, ele fala isso. Que muitos passam fome e outros vomitam para comer mais. A fartura que causa fome é pecado. E se você faz isso, muda a sua vida. Não aceita essas pessoas, que nem eu vi uma vez, quando teve acho que foi a última Copa, que os jogadores comeram carne, que eu te colocava ouro na carne. Em vez de pôr o sal, mas põe ouro também. Ouro não dá sabor, não dá nada. É uma fartura que não leva a nada. Aí eu vou abrir uma garrafa de vinho de 17 mil reais, de 20 mil reais, não leva a nada. Essa fartura só serve para escandalizar os céus. Essa ostentação desmedida só serve para denunciar a iniquidade do mundo. Ai de vós agora, que rides. Rides à base do sofrimento dos outros, da doença dos outros, da falta de paz, de moradia, de educação e de saúde dos outros, achando que está muito bem. E você vai ser elogiado. É um empresário de sucesso. Esse cara não era nada, fez um canal de YouTube, agora tem um carro que vale 300, 500 mil reais. Oi, Aline. Eliette. Oi, Eliette. Boa noite, paz e bem. Esposa do Cancan. Romeu? É. Ai de vós, ricos milionários que ostentam a vossa riqueza, riem, gargalham daqueles que não têm o que você tem.
O que você tem é roubo. Não adianta reclamar não. Fala com Basílio de Cesareia. Sabe, as bem-aventuranças não existem para que nós nos conformemos. As bem-aventuranças existem para que nós nos comprometamos. A esperança da ressurreição é um compromisso com a paz e com a justiça. Amém? E hoje eu falei até dizer chega 21 minutos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha perturbado, espero que tenha esclarecido, né? Muitas vezes alguns me questionam, mas Bernardo, como é que você faz uma reflexão assim? Eu nunca ouvi gente falar assim. Mas sinceramente, eu posso, se eu estiver errado, se você acha que eu estou errado, me mostra. Eu já falei isso para várias pessoas. Vocês acham que eu estou errado? Me mostra onde eu estou errado. Tem uma série de pessoas que quer tirar a realidade do Deus encarnado. Quer tirar a realidade da nossa fé encarnada. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o Rei do Universo, é o Senhor da história, Ele não é um sujeito que fica lá em cima, lá olhando para a gente, faz isso, faz aquilo, não. Ele desceu para nos salvar. Ele viveu entre nós. E nós temos que viver essa vida juntos agora. Amanhã, domingo, eu não vou fazer live. Todo mundo sabe que eu estou tomando um remédio domingo. Esse remédio tem me dado uma série de efeitos colaterais, mas eu preciso. Efeitos colaterais não, efeitos adversos. Mas eu preciso desse remédio, então estou insistindo nele. Quanto tempo eu conseguir, eu vou insistir. E aí eu fico muito mal de tarde. E de tarde também, se eu tivesse um pouco melhor, eu iria para a igreja, para ficar com a minha comunidade. Domingo é um dia de compromisso com a comunidade, né? Amanhã, inclusive, eu vou à comunidade de Santa Luzia, lá na Júlio Otônio. Né? Mozinho vai também? Tá animada para ir? Mesmo com a pedreira de hoje? O mozinho vai também. Domingo que vem eu vou estar lá na comunidade do Coroado, na Capela de Santo Antônio. E terça-feira eu vou fazer uma palestra na minha paróquia sobre o tema da ecologia integral, o tema da campanha da fraternidade. Tá? Se você estiver aqui no Rio e quiser ir, é bem-vindo. Será muito bem-vindo, muito bem-vindo. Tá? Que Deus te abençoe, diz Ana Paula. Obrigado. Sua bênção vale muito, Ana. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão, são tantos. Basílio de Cesareia, João Crisóstomo, Tomás de Aquino, Agostinho, Martinho de Lima, Clara de Assis, Francisco de Assis, homens e mulheres que mostraram ao mundo que a nossa fé é encarnada, que nós não somos passivos e sim comprometidos com o Rei, que Ele vos inspire a um caminho de justiça e de paz, que Ele vos leve a bênção do Senhor, daquele que é todo poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê segunda-feira. Até lá. Beijos e bênçãos.